Neste vídeo do canal Além do Tempo, vamos conhecer uma parte da história que, por muito tempo, foi deixada de lado ou pouco explorada. Vamos falar sobre as mulheres nas revoluções. Mulheres que lutaram, resistiram, lideraram, enfrentaram perigos e deixaram um legado que, infelizmente, nem sempre é lembrado. Hoje, vamos falar com responsabilidade e com base em fatos históricos sobre essas heroínas esquecidas da história. Se você gosta de história contada de forma clara, honesta e bem explicada, já aproveita para deixar o seu like, se inscreva no canal Além do Tempo e compartilhe este vídeo. Assim você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo sério e de qualidade sobre os acontecimentos que moldaram o mundo. Quando falamos em revoluções, muitas vezes nos vêm à mente nomes de generais, políticos, líderes carismáticos ou filósofos influentes. Porém, por trás de muitos desses momentos decisivos, havia mulheres atuando ativamente. Não apenas como coadjuvantes, mas como protagonistas em seus próprios direitos. Elas estavam nos bastidores, nas frentes de batalha, nas ruas, nos jornais, nas organizações clandestinas e até mesmo no comando de tropas. Vamos começar com a Revolução Francesa. Esse evento transformador do final do século XVIII é amplamente conhecido, e seus principais nomes estão sempre presentes nos livros escolares. Mas e as mulheres? Uma das figuras mais notáveis foi Olympe de Gouges, uma escritora e ativista política que ousou questionar os direitos masculinos que surgiam com a Revolução. Ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, onde argumentava que as mulheres deveriam ter os mesmos direitos que os homens. Seu pensamento era avançado para a época, e por isso ela foi considerada perigosa. Foi julgada e guilhotinada em 1793. Sua morte simboliza como mesmo dentro de uma revolução que falava de liberdade, igualdade e fraternidade, ainda havia limites muito claros para as mulheres. Mas Olympe não foi a única. Mulheres anônimas participaram da famosa Marcha sobre Versalhes em 1789, quando milhares caminharam até o Palácio Real exigindo pão. Esse foi um dos momentos que marcaram o início da Revolução Francesa. Essas mulheres, em sua maioria donas de casa, cozinheiras, operárias e camponesas, demonstraram que estavam dispostas a lutar por seus direitos e pela sobrevivência de suas famílias. Na Revolução Haitiana, que ocorreu entre 1791 e 1804, e resultou na independência do Haiti e no fim da escravidão naquele território, as mulheres negras também tiveram papel fundamental. Uma delas foi Sanité Belair, que lutou como tenente do Exército Revolucionário. Ela enfrentou tropas coloniais francesas e foi capturada. Mesmo presa, manteve sua dignidade e se recusou a ser executada com os olhos vendados, exigindo o mesmo tratamento dado aos soldados homens. Sua coragem e firmeza deixaram uma marca na memória da luta haitiana pela liberdade. Avançando para o século XIX, encontramos as mulheres envolvidas nas revoluções latino-americanas. No México, durante a Guerra de Independência, Josefa Ortiz de Domínguez ficou conhecida como a Corregedora. Ela utilizava sua posição privilegiada para passar informações importantes aos revolucionários. Foi presa por apoiar a luta pela independência do México e é até hoje lembrada como símbolo de resistência. Na América do Sul, Manuela Sáenz, companheira de Simón Bolívar, participou ativamente da luta pela independência da Colômbia, do Peru e do Equador. Além de lutar ao lado das tropas, ela salvou a vida de Bolívar em uma tentativa de assassinato, o que lhe rendeu o apelido de Libertadora do Libertador. Mas sua imagem foi apagada por muito tempo pela história oficial, que preferia apresentá-la apenas como amante de Bolívar, e não como uma combatente determinada. No século XX, com as grandes revoluções que abalaram o mundo, o papel das mulheres voltou a ser fundamental. Durante a Revolução Russa de 1917, as mulheres foram protagonistas de momentos decisivos. A greve iniciada pelas operárias têxteis em Petrogrado, no Dia Internacional da Mulher, foi o estopim para a queda do czar Nicolau II.
Essas mulheres não apenas protestaram contra a fome e as condições de trabalho, mas também abriram caminho para a insurreição popular que viria em seguida. Muitas delas se uniram aos sovietes, os conselhos populares, e participaram das decisões políticas daquele período conturbado. Durante a Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 1939, mulheres como Dolores Ibárruri, conhecida como La Pasionaria, foram símbolos de resistência contra o fascismo. Ela ficou famosa por seus discursos apaixonados e sua liderança no Partido Comunista Espanhol. Outras mulheres participaram diretamente nos combates, nas brigadas internacionais, como enfermeiras, combatentes e organizadoras. Já durante a Revolução Chinesa, que culminou com a vitória comunista em 1949, as mulheres tiveram sua própria revolução dentro da revolução. Mao Tse-tung chegou a afirmar que as mulheres sustentam metade do céu. Isso se refletiu em políticas que buscavam libertar as mulheres das amarras do patriarcado tradicional chinês. Mas, apesar disso, muitas das promessas de igualdade acabaram sendo limitadas pela realidade política do país. Ainda assim, figuras como He Zizhen, esposa de Mao e combatente ativa durante a Longa Marcha, demonstram como as mulheres também estavam envolvidas diretamente na luta armada. Na Revolução Cubana, iniciada em 1953 e vitoriosa em 1959, as mulheres também tiveram papel relevante. Vilma Spin, que depois se tornaria esposa de Raul Castro, participou da luta clandestina e foi uma das fundadoras da Federação de Mulheres Cubanas, organização que buscava garantir os direitos das mulheres após a Revolução. Célia Sanches foi outra figura importante. Secretária pessoal de Fidel Castro e uma das responsáveis pela logística do movimento revolucionário, ela era conhecida por sua inteligência e firmeza. Na África, durante os processos de independência do século XX, as mulheres também foram protagonistas. Na Argélia, durante a luta contra o domínio francês, mulheres como Djamila Boured participaram ativamente do conflito. Djamila foi presa, torturada e condenada à morte por sua participação em atentados. Sua história mobilizou a opinião pública internacional e ela acabou sendo libertada. Sua coragem tornou-se símbolo da resistência argelina. Em Moçambique, Samora Machel e a Frente de Libertação de Moçambique contaram com a participação de muitas mulheres, tanto no combate armado quanto na organização das comunidades libertadas. Essas mulheres desempenharam papéis essenciais na alfabetização, na saúde e na construção de uma nova sociedade. Nos Estados Unidos da América, durante os movimentos pelos direitos civis nos anos de 1960, mulheres negras como Rosa Parks, Angela Davis e Fannie Lou Hamer foram líderes de mobilizações que mudaram a história. Rosa Parks ficou conhecida por se recusar a ceder seu assento no ônibus, ato simbólico que ajudou a impulsionar o boicote aos transportes públicos em Montgomery. Angela Davis se destacou como filósofa, professora e militante política, enfrentando prisões e perseguições. Fannie Lou Hamer, filha de trabalhadores rurais, lutou pelo direito de voto dos afro-americanos e foi uma voz ativa contra a segregação racial. Mesmo nos movimentos de luta armada em diversos países da América Latina nas décadas de 1960 e 1970, como no Brasil, na Argentina e no Uruguai, mulheres estiveram presentes, muitas vezes sofrendo as consequências mais duras da repressão. Lutaram por liberdade, por democracia e por justiça social. Algumas sobreviveram, outras foram presas, torturadas ou desapareceram. Suas histórias, embora muitas vezes omitidas, resistem. O que essas mulheres têm em comum é que, em contextos diferentes, em épocas distintas e com motivações variadas, elas desafiaram as estruturas de poder de seus tempos. Elas não aceitaram a condição de passividade que a sociedade lhes impunha. Tomaram decisões difíceis, enfrentaram perigos reais, e em muitos casos, pagaram com a própria vida. A história oficial muitas vezes privilegiou os homens, seja por conveniência política, por preconceito ou por padrões culturais arraigados.
Mas hoje sabemos que não há como compreender plenamente uma revolução sem conhecer a participação das mulheres. Seja nas ideias, nas armas, na organização ou na resistência silenciosa do dia a dia, elas foram essenciais. Resgatar essas histórias não é apenas um ato de justiça. É uma forma de reconhecer que a luta por igualdade e liberdade sempre contou com protagonistas de todos os gêneros. É lembrar que a coragem, a inteligência e a liderança não têm gênero. São qualidades humanas, que se manifestam onde há determinação e convicção. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Além do Tempo e compartilhar com outras pessoas. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que mostram a riqueza e a complexidade da história humana. E, principalmente, nos ajuda a dar voz àquelas e àqueles que a história tentou calar. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.